Olá, meu nome é Gabriel Kreischer e agora nós vamos falar sobre criação de formas e criação de paletas de cor. Bom, como dica para paletas de cor, vou deixar um site que se chama Color Lovers e o outro site que se chama Adobe Color Scan. Os dois sites eles têm a função de gerar um, um círculo cromático, que é o da Adobe, e o outro para você capturar, digamos assim, paletas de cores de outras pessoas. As outras pessoas disponibilizam. É quase que uma rede social de paleta de cores. Bom, então, nesse caso, eu vou deixar no link desse vídeo esses sites. Ainda nesse caso, eu vou entrar então com uma nova janela e vou procurar o Color Lovers. E no Color Lovers, eu vou já pegar uma paleta de cor coerente com o que eu estou fazendo. Ali não tem muitas cores específicas, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, Sky. Toda busca em inglês ela é mais bem sucedida do que as buscas em português, ok? Isso até no Google, em qualquer site. E aqui eu tenho algumas paletas de cores que combinam com o céu, tá vendo? No nosso caso, eu vou optar por uma paleta de cores que não seja tão gritante quanto essas. Por exemplo, talvez essa paleta de cores. Essa já é um pouco menos gritante, tem o marronzinho da terra, tem o céu e aí algumas cores entre. Eu clico na paleta de cores e aí ele vai me gerar uma outra visualização do dono dessa paleta, etc. e tal. E embaixo ele gera, por exemplo, o RGB e o hexadecimal. O que eu preciso saber disso? Por exemplo, as cores que eu vou usar vão ser todas essas. Então eu venho no meu Adobe InDesign, ok? E aí eu tenho aqui amostras. E eu já tenho algumas amostras. Só que eu não quero usar essas amostras, eu quero criar uma nova. Então eu venho aqui em nova amostra, vou chamar de azul. Então eu clico com o botão direito, renomear. Ou clico duas vezes, que eu também posso alterar, não tenho renomear ali. E eu vou colocar aqui azul. Aí eu vou colocar em escala mesmo, só que aqui vai ser RGB a princípio e depois a gente converte para CMYK. E aí ele pede o hexa, olha só. Onde tem essa hashtag é o hexadecimal. Bom, se ele pede o hexa, eu vou vir nas minhas paletas lá que eu escolhi, né? E vou copiar esse hexa. Vou no InDesign e vou colar o hexa aqui embaixo. Ok? Dou um Enter. E aí agora eu peguei e coloquei azul, mas é marrom, né? Marrom. Ok? E aí o meu marrom está configurado, só que ele está em RGB. A diferença do RGB para o CMYK é que o RGB é padrão de exibição em telas. E o CMYK, a escala de cor CMYK, é para impressão. No nosso caso, nós estamos fazendo uma prancha para impressão, então nós vamos escolher o CMYK de novo. Ok? E aí ele já vai converter esse marrom para o marrom CMYK. Eu vou repetir esse processo para todas as cores, então eu vou adiantar o vídeo para que eu tenha todas as cores aqui. Então todas as cores foram adicionadas, ok? E agora elas fazem parte da minha paleta. Supondo que eu fosse trabalhar com outros programas, eu tenho como exportar essa paleta para outros programas. Isso nós vemos nesse curso mais completo de Adobe Photoshop, InDesign e Illustrator para diagramação de pranchas. No entanto, para nossa funcionalidade agora, isso já se tornou possível de utilizar. Agora nós vamos falar sobre formas. Então, eu vou vir na minha aba aqui,
na minha barra de ferramentas, né, na toolbar aqui, e vou escolher um retângulo. Poderia escolher até uma linha. Eu acho que nesse sentido a linha poderia até ser mais eficiente, tá? Mas vamos escolher o retângulo para que nós possamos exercitar a ferramenta de Pathfinder. Então eu vou vir e desenhar um retângulo pequeno aqui na minha lateral. Para que esse retângulo receba uma dessas cores, é só eu clicar na cor que eu quero e aqui em cima eu tenho dois ícones, tá? Esses ícones eles são de contorno e de preenchimento. A cor que eu escolhi está no contorno da minha forma. Se eu clicar nessa setinha, ele inverte, ela vai para preenchimento, ok? Então nós vamos produzir aqui agora a outra barrinha dessa na lateral aqui em cima. E aí como que eu faço isso? Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V ou o Alt e copiar para o lado. Eu sempre prefiro utilizar o Alt. Feito a forma, agora nós precisamos usar uma ferramenta chamada Pathfinder ou agrupar. Olha só, essa forma está desagrupada, então se eu arrastar uma, não arrasta as duas. O agrupar vai tornar os dois elementos, ainda dois, só que em um grupo. Se eu selecionar um e apertar o Shift e selecionar o outro, e der um Ctrl G, isso agrupa os elementos, e aí eu posso movê-los juntamente, os dois juntos ao mesmo tempo. E para eu utilizar o Pathfinder, eu vou abrir uma nova janela, então eu vou em janela, ok? Aí eu vou utilizar objetos e layout, Pathfinder, ok? No Pathfinder, ele vai ter uma função, eu vou desagrupar esses elementos, Ctrl Shift G ou desagrupar, que é unir, ou seja, eu vou unir as duas formas, eu vou a forma que está na frente, porque isso são camadas, então eu tenho uma na frente da outra, vai cortar a forma de trás, vai gerar uma interseção, a interseção seria só aquele quadradinho lá em cima, né? Ou a forma da frente vai se unir, né? vai dar um menos trás, ou seja, de trás vai cortar da frente, tá? Todas essas ferramentas eu posso utilizar a primeira, que é a unir. Então, agora o que eram dois, agora se torna um elemento. Eu posso dar um Ctrl C. E aí eu vou lá embaixo e vou colar lá no cantinho com o Ctrl V. Vou rotacionar com o Shift, que aí ele vai rotacionar 180 graus. Com o Shift pressionado, ele na verdade rotaciona de 45 em 45 graus. Eu rotacionei a mais. Então vou fazer o processo novamente. E vou encaixar aqui embaixo. Repare, vou apertar o Shift W. O Shift W vai me mostrar como essa prancha está ficando. Não achei muito coerente essa cor, porque, enfim, nós estamos usando só tons de branco e preto, além da imagem. Então nós vamos utilizar nessa lateral a cor branca. Shift para selecionar as duas. E vou colocar a cor branca, papel. No preenchimento e no contorno é nenhuma. Nenhuma é esse elemento com traço. Repare. Ficou muito melhor, né? Talvez esse alinhamento lateral ele possa ser melhorado, no sentido de que aqui em cima está com menos espaço do que aqui.
Então, como que eu faço isso? É só eu tirar aquele alinhamento à esquerda. Vamos fazer isso só para finalizar a nossa prancha. Dou duplo clique. E vou selecionar o parágrafo que eu tenho interesse, correto? Em caractere, eu tenho recuo de 4 da esquerda. E eu vou colocar em 0. Assim como a minha imagem do residencial, eu vou aumentar com Shift. Assim como a minha imagem do residencial, eu vou aumentar com Shift e o Ctrl. Reparem como ficou. Muito melhor, ok? Então, finalizamos a nossa aula de paleta de cores e finalizamos a nossa aula de transformação de formas. Então, até mais.